E aí, pessoal do Mental Tip, chegamos ao grande final. Depois de 7 episódios, estamos no último capítulo da jornada de sobrevivência mais incrível da história, baseada no livro A Incrível Viagem de Shackleton. Hoje, a gente vai testemunhar a conclusão épica dessa saga, o resgate dos impossíveis. Essa frase já dá o tom do que vem pela frente, né? Eles tinham acabado de passar pela viagem de barco mais perigosa do mundo, mas a prova de fogo de verdade estava só começando. Para conseguir ajuda, eles teriam que cruzar um continente inteiro a pé. Então vamos lembrar rapidinho onde a gente parou. A pequena tripulação do James Caird, depois de uma travessia que foi um verdadeiro milagre, finalmente chegou em terra firme. O problema? Eles estavam do lado errado da Geórgia do Sul, uma costa completamente desabitada. A civilização, a estação baleeira de Stromness, ficava do outro lado, de uma cadeia de montanhas e geleiras que ninguém nunca tinha atravessado. E olha, não era uma caminhadinha não, era uma travessia num dos terrenos mais brutais do planeta. E o pior, sem barraca, sem saco de dormir e com comida para só 3 dias. Falhar ali não era uma opção, porque significaria a morte de todo mundo, inclusive dos 22 homens que esperavam desesperados na Ilha Elefante. E aí, Shackleton bateu o martelo. Ele, o navegador Worsley e o gigante Tom Crean fariam a travessia a pé. Os outros 3, que estavam fracos demais, ficariam para trás. O equipamento deles era quase uma piada. Uma corda, um machado de carpinteiro e a principal arma deles, uma força de vontade absurda. E é aqui que começa uma das marchas mais inacreditáveis da história. Uma jornada a pé que ia testar os limites não só do corpo, mas da alma de qualquer um. Tentem imaginar o cenário. Eles escalaram picos de gelo, afundaram em neve até cintura, encararam um vento que parecia uma navalha na pele e um frio que congelava os ossos. E tudo isso usando as mesmas roupas rasgadas e encharcadas da viagem de barco. E eles fizeram isso por 36 horas, sem parar, sem dormir. Uma marcha sem fim, movida a pura adrenalina e pela imagem dos homens que dependiam deles. Qualquer parada ali poderia ser a última. A briga aqui não era só com o corpo, sabe? O corpo implorava, gritava por uma pausa, mas a mente, comandada pela determinação do Shackleton, simplesmente não deixava. A resistência mental era o que os mantinha de pé. E é neste ponto que a história ganha uma dimensão quase espiritual. Anos depois, em seus relatos, Shackleton, Worsley e Crean, cada um por si, admitiram que sentiram a presença de uma quarta pessoa com eles. Um quarto companheiro, um guia invisível que dava força no meio daquele inferno branco. E quando eles já estavam no limite da exaustão, quando a esperança começava a sumir, eles ouvem uma coisa. Um som que quebra o silêncio mortal daquelas montanhas. Fraco, mas inconfundível. O apito de um navio a vapor. Era o som da civilização, o som do mundo que eles tinham deixado para trás há quase 2 anos. Com as energias renovadas por aquele som, eles sobem uma última colina e... lá está ela, a estação baleeira. A emoção é impossível de descrever. Imagina a cena. 3 figuras que pareciam fantasmas, com cabelos compridos, rostos pretos de gordura de foca e roupas em farrapos. Eles tinham cruzado o impossível. Conseguimos. Foi tudo que o Worsley conseguiu sussurrar. Mas calma, chegar em Stromness não era o fim. Pelo contrário, era o começo da fase mais angustiante de todas. A corrida contra o tempo para salvar os homens que ficaram para trás na Ilha Elefante. A primeira coisa que Shackleton falou depois de ser dado como morto pelo mundo todo não foi sobre a sua própria aventura. Foi sobre a sua equipe. Os baleeiros noruegueses, em choque ao verem aquele homem que era o famoso explorador, ouviram o apelo dele. E a missão de resgate começou na mesma hora. Só que o resgate se transformou num pesadelo. 3 vezes o Shackleton tentou voltar para a Ilha Elefante. E 3 vezes o gelo, o mar, a natureza o forçaram a recuar. A cada falha, a agonia aumentava. A última esperança veio na forma do Yelcho, um rebocador a vapor bem pequeno que o governo do Chile emprestou. Era quase uma missão suicida, porque o navio não tinha proteção nenhuma contra o gelo, mas era a única chance. Essa linha do tempo nos dá uma ideia da angústia. Foram 4 meses de espera na Ilha Elefante. 4 meses vivendo debaixo de 2 barcos virados, sem ter a menor ideia se o chefe estava vivo ou morto.
Já tinha se passado quase um ano desde que o navio deles, o Endurance, tinha afundado. E então, em 30 de agosto de 1916, o Yelcho finalmente fura a neblina e avista a ilha. Na praia, um dos homens vê o navio e grita. O que se seguiu foi o caos. Gritos, homens correndo, acenando. Shackleton, do navio, começa a contar as figuras na praia. 1, 2, 22. Todos eles. Todos estavam lá. Todos estavam vivos. E esse número aqui é o número mais importante de toda a expedição. 0 foi o número de homens que Shackleton perdeu. Depois de quase 2 anos presos no lugar mais perigoso do planeta, cada um deles voltou para casa. É irônico, né? A expedição que no papel fracassou em seu objetivo de cruzar a Antártida acabou se tornando a maior história de sucesso sobre liderança e sobrevivência de todos os tempos. De volta à civilização, Shackleton não estava nem aí para fama ou medalhas. Para ele, a expedição não tinha sido um fracasso. Sabe por quê? Porque a verdadeira missão não era cruzar o gelo, era trazer seus homens de volta. E nisso ele teve um sucesso absoluto. E a lição definitiva que fica é essa. A verdadeira liderança não se mede em quilômetros ou conquistas. Ela se mede na capacidade de manter a vida e principalmente a esperança da sua equipe, mesmo nas piores circunstâncias que se pode imaginar. Seus homens, claro, nunca o esqueceram. Para eles, ele seria para sempre o chefe. E ele, fiel à sua grande paixão, morreu alguns anos depois de um ataque cardíaco, justamente na Geórgia do Sul, no começo de uma nova aventura. Ele morreu no lugar a que seu coração pertencia. No final das contas, o objetivo da expedição mudou no meio do caminho. E ao redefinir o que era sucesso, transformando-o na sobrevivência de cada homem, Shackleton alcançou uma vitória muito maior, muito mais humana, do que qualquer conquista geográfica. E com isso, a gente encerra a nossa série. Uma história que prova que o espírito humano é capaz de encontrar a vitória, mesmo naquilo que parece ser a maior das derrotas. Uma prova de que, muitas vezes, a verdadeira jornada é a jornada de volta para casa. E aí, se essa história inspirou você de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Assim o conhecimento continua dobrando a cada informação. E se quiser ler a história completa e ainda apoiar o canal, o link para comprar o livro está aqui na descrição. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!